A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Espero que vocês estejam bem. Para a honra e glória do nome do Senhor, eu quero deixar uma palavra nessa madrugada. Agora são exatamente, deixa eu dar uma olhada, 3h17 da madrugada. E o Senhor me despertou para poder clamar. E eu senti no meu coração de gravar um vídeo, porque o Senhor, Ele palestrou comigo nessa madrugada acerca de guerra, de batalha espiritual. Mais uma vez, irmãos, nuvens negras para assolar a terra, o Senhor tem me dado. Eu não sei qual é o evento que está para acontecer, mas o Senhor quer que nós venhamos nos preparar. Nos preparar como? Em Efésios 6:10, o Senhor mandava eu clamar e dizer para a igreja se revestir, porque grande vai ser a assolação na face dessa terra. Nós sabemos que isso é bíblico, irmãos. Não é ninguém tentando adivinhar, não é ninguém querendo prever coisas, não. Isso é a palavra de Deus, que nos últimos dias, muitos fatores, muitas coisas iriam acontecer para que se cumpra a palavra do Senhor. E Efésios 6, versículo 10 diz: "Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo." Irmãos, isso daqui é algo muito sério, é batalha espiritual. O Senhor está falando de guerra espiritual. É necessário nós, igrejas, estarmos revestidos. Porque, irmão, o que está para acontecer não é coisa boa. Eu vi num bairro de Jacarepaguá ficar debaixo d'água, ficar alagado por conta de chuva. E era campanha. No sonho que eu tive, que foi um sonho, mas como foi curto, eu vou só contar o que aconteceu. Era campanha de vacinação no sonho. E eu vi muitas mães com seus filhos ficarem ilhadas. Eu não sei se o Senhor vai permitir mortes, eu não sei, eu só sei que eu via alagamento. E o Senhor falava de batalha, de guerra espiritual, de grande assolação. Eu vi uma serpente enroscada num tronco de árvore muito grande. E nós sabemos que a serpente, ela representa Satanás. O Senhor falava que Satanás estava solta com seu exército, pela terra, para poder tramar armas ciladas, perseguir, assolar, atribular o povo de Deus, para poder paralisar o crente de buscar, de orar. Porque os dias são maus e em breve a trombeta vai tocar, em breve a igreja será arrebatada. E não é desejo de Satanás de que nós venhamos ser salvos, não. O desejo de Satanás é que a gente venha ficar paralisados espiritualmente, estagnados dentro da nossa casa e deixarmos de buscar o Senhor. E de que forma ele faz isso? É nos atacando espiritualmente. E o mundo espiritual, ele existe e ele é complexo. Quero falar para vocês, irmãos, que certa feita, o Senhor está me lembrando aqui, acho que foi em 2018, eu tive um sonho com a minha vida espiritual. Nesse sonho eu via um homem, e esse homem estava muito irado comigo, com muito ódio de mim. E ele fazia assim com a mão, e quando ele fazia assim, cresciam umas bolas, sabe, aquelas bolas de cosmo iluminada que a gente vê só em filme. E crescia aquelas bolas, e ele pegava aquelas bolas e tacava em mim, com muita fúria, com muito ódio. E eu tinha uma espada muito grande na minha mão nesse sonho. E eu pegava a espada assim, com as duas mãos, sabe? E batia naquelas bolas, e se desviava ao mesmo tempo e batia com a espada naquelas bolas. E aquelas bolas, elas se espatifavam como se fosse vidro. Quando a gente derruba o vidro no chão, um copo, que ele se espatifa todo. Acontecia isso. E ele fazia isso por várias vezes eu rebatia com a espada. Mas ele teve uma hora que ele ficou tão irado, que toda vez que ele tacava algo sobre mim, que não pegava, que ele pegou as duas mãos e passou a criar a bola das duas mãos ao mesmo tempo, com muita agilidade, com muita rapidez. E tacava, sabe, na direção do meu rosto, assim, da minha face, com muita rapidez também. E eu com a espada fui tentar fazer da mesma forma, com rapidez, para poder me desviar daquelas bolas, sabe, cósmica, que estava sendo jogada para cima de mim. E aí, nesse momento de eu tentar agir rápido também, a espada caía da minha mão nesse sonho. E eu fazia assim com o braço para me proteger daquelas bolas, para não me atingir. Reflexo humano, a gente fazia assim para se proteger. E aí, nesse momento que eu fiz isso, aquelas bolas se batiam nos meus braços, nos dois, e elas se espatifavam da mesma forma que estavam se espatifando com a espada.
né? E nós sabemos que a espada, ela é a palavra, e nós não podemos perder o rumo nem a direção da espada, nem deixarmos ela cair, mas no sonho ela caía, irmãos. E depois, tipo, o sonho acabou, eu não acordei no sonho, o sonho terminou ali. E quando eu acordei pela manhã, irmãos, o impressionante é isso que eu quero passar para os irmãos. Eu acordei com os meus 2 braços todo dolorido. E eu fiquei com os meus 2 braços todo dolorido por mais ou menos umas 2 semanas, com muita dor nos braços, né? E eu comentei isso com o meu pai, com a minha mãe, né? Que são de oração. E comentei também com uma irmã de oração, e ela estava me contando que o mundo espiritual, ele existe. E que nós somos como soldados do Senhor. Nós batalhamos, entramos em guerras espirituais. Às vezes acontece em sonho, mas às vezes na vida real ali, aconteceu mesmo no mundo espiritual. E às vezes não sabemos. E o Senhor tinha me dado aquela experiência para eu saber que naquele dia eu enfrentei aquela guerra, aquela batalha espiritual de verdade. Né? Então é por isso que Efésios 6 fala para nós nos revestirmos da armadura. Essa armadura aqui, ela é espiritual. Se essa armadura espiritual é a prova de que nós enfrentamos batalhas, guerras espirituais, sim. E que eu não estou falando nenhuma besteira aqui. Porque se nós não enfrentássemos batalha, guerras espirituais, se eu não mandaria nós nos revestirmos dessas armaduras aqui, que são armaduras espirituais para nossas vidas. Né? E muitas pessoas pensam que só quem entra em guerra, em batalha espiritual, são os anjos ao nosso favor. É Deus pelejando ao nosso favor. Não. Nosso espírito, ele também entra em guerra, em batalha espiritual. Porque nós sabemos que nós somos feitos de 3: corpo, alma e espírito. Né? A alma é que faz nós nos inclinarmos para as coisas da carne, para as coisas do mundo, para as coisas carnais, desejos carnais. Agora, o Espírito é que nos ajuda a se inclinar para as coisas do Espírito. E quanto mais nós lermos a palavra, nós orarmos, mais nós vamos fortalecer o nosso espírito. E mais fortes espiritualmente nós seremos. Agora, se nós não meditarmos na palavra, não jejuarmos, não orarmos, nós vamos alimentar mais a carne. Né? Nosso dia a dia, as coisas que nós fazemos, nós estamos alimentando mais a carne. E aí a carne, ela fica mais forte que o espírito. E aí é que muitos cedem a tentações, às provações, muitos caem em pecado porque a carne está mais fortalecida do que o espírito. Então é necessário nós nos fortalecermos mais espiritualmente, né? E buscarmos ao Senhor. E o Senhor manda eu dizer essa revelação aqui nessa madrugada, irmãos, que essa assolação, essa treva, essa potestade, ela já está na terra para assolar os crentes, né? Para turbar mesmo, né? Para nos paralisar, para nos enfraquecer, nos desanimar. E eu não consegui dormir ainda por conta de batalha, de guerra espiritual, irmãos. Que isso é muito real, né? Isso já aconteceu na minha casa, já aconteceu em diversos lugares. Eu já tenho algumas experiências sim para contar para os irmãos, né? Nesse pouco tempo meu de caminhada como cristão, não porque eu sou melhor, não, mas o Senhor permitiu que eu viesse a ter algumas experiências no mundo espiritual, né? Para que eu viesse aprender, para o meu aprendizado, não é para minha glorificação, não. Então eu quero passar para os irmãos, fiquem ligados, o Senhor mandou eu dizer, fiquem ligados, peça ao Senhor para ajudar vocês a se manterem ligados no dia a dia. Orem, fica com a mente, sabe, ligado em espírito de oração, porque grande é a assolação do inferno. Satanás, ele está tramando algo terrível, principalmente contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor, né? Me desculpe de eu estar falando um pouco baixo, assim, eu estou tentando falar um pouco alto, mas ao mesmo tempo não tão alto, porque estão todos dormindo aqui em casa. Minha casa é pequena, então se eu falar muito alto, o barulho lá no quarto vai acordar todo mundo, né? Porque é madrugada. E eu preciso passar isso para os irmãos, porque a batalha espiritual, ela tá ferrenha. Satanás, ele não está satisfeito com o povo de Deus buscando, orando, mesmo em plena pandemia, com a igreja se levantando, se animando para as coisas de Deus. O inimigo, ele quer nos paralisar, nos neutralizar, para que nós venhamos perder a nossa salvação, para que ele possa roubar a nossa coroa de nós, porque nós sabemos que ele foi destituído e para ele não tem mais salvação, né? Mas para nós ainda temos o perdão de Deus, ainda é tempo de arrependimento, ainda é tempo de aceitar Jesus, para quem ainda não aceitou, ainda é tempo de se arrepender dos seus pecados, se você está em pecado, ainda é tempo de retornar para os caminhos do Senhor, ainda é tempo de largar a maldição do pecado, aquilo que desagrada ao Senhor, e passar a buscar o Senhor, porque a trombeta ainda não tocou, então ainda tem salvação para mim e para você. Satanás não está satisfeito com isso, né? Uma certa feita, irmão, eu também contando aqui sobre batalha espiritual, eu já dentro da minha casa, quando minha casa ainda estava em obra, né, e eu estava morando na casa da minha sogra,
E eu senti como que se algo maligno entrasse dentro daquela casa. Né? E o Senhor falou, ora agora, clama agora e repreende o mal. E eu levantei, fiquei de pé e comecei a clamar em tom de voz alta, repreendendo o mal que entrou naquela casa. Né? E eu senti para onde, quando o mal entrou e onde ele parou. E ali naquele momento que eu senti, onde ele parou, Senhor, eu parei ali naquela direção e comecei a repreender, a clamar. Pedi que o Senhor mandasse fogo naquele inimigo. Eu senti que aquele inimigo estava resistindo, que ele não queria sair. Ele entrou ali com algum propósito, dentro daquele lar, para tentar causar algum mal, para tentar talvez tramar algo, armar algum laço contra a minha família, minha casa e ali na minha sogra, que morava ali junto com a filha dela ainda. E o Senhor, Ele me fez sentir isso e mandou que eu clamasse, que eu orasse. E as crianças se sentiram atraídas por aquilo. E falou, mãe, por que a senhora está fazendo isso? Eu falei, vamos orar. Entrou um mal aqui, vamos clamar, repreende com a mamãe. E ali as crianças oraram comigo, repreendendo o mal. E aí, a Thalita, que é a do meio, que na época ela tinha 6 anos, ela e a Pérola tinha 3, né? E ela falou assim, mãe, eu escutei um barulho explodir. Escutou? Aí eu falei, não. Aí ela, assim que ela acabou de falar, ela, mãe, que cheiro ruim. Um cheiro horrível, cheiro de podre, ela falando. E aí eu peguei e falei assim, não tô sentindo, mas eu senti que aquele mal tinha saído, né? E aí quando eu senti que aquele mal tinha saído e ela falou aquilo, eu pude ver que que aquele cheiro ruim, assim, eu pude assimilar e lembrar que falam que Satanás, ele tem cheiro de enxofre, né? E como eu estava clamando para que o Senhor mandasse fogo, né, naquele inimigo, porque ele estava resistindo, eu pude entender que eu creio que o barulho de explosão, de algo explodindo, estourando que ela ouviu, foi o Senhor mandando fogo naquele inimigo, né? E ele explodiu, ele teve que sair. Né? E a outra pequenininha, de 3 anos, também disse que não ouviu o barulho, mas também falou, mãe, eu também tô sentindo um cheiro ruim, cheiro de podre. Né? E nós sabemos que o enxofre, né, tem cheiro de podre. Eu nunca senti, irmão. Mas, assim, relatos de pessoas falam que enxofre tem cheiro ruim, cheiro horrível de coisa podre. Né? E elas sentiram o cheiro e eu pude glorificar o nome do Senhor. Né? E ali foi como que se o Senhor fizesse elas sentir também de alguma forma aquele mal no ar, mas elas sentiram de forma diferente. Né? Elas sentiram no momento em que ele foi queimado e se retirou. E para a glória do Senhor, o Senhor é uma experiência assim que eu estou passando para os irmãos verem como o mundo espiritual existe, que é necessário nós ficarmos ligados no dia a dia, na nossa casa, porque Satanás, ele é sagaz, ele vem com um sapatinho de lã, sabe? Para poder a gente não perceber, não ver, e tenta se esconder no nosso lar e tenta armar laço, mas Deus está sempre a nos livrar. Mas é necessário estarmos em oração. Eu vim aqui só para deixar essa palavra para vocês nessa madrugada e dizer orem, orem, porque tem algo no ar, tem algo ruim no ar. E eu vou deixar esse vídeo para vocês e pedir para que os irmãos continuem orando. Continue orando em nome de Jesus, irmãos. Porque a batalha está travada no mundo espiritual. Crente que ora, de verdade, ele sabe do que eu tô falando, porque não é só eu que tô sentindo, não é só para mim que o Senhor tá dando, né? Embora eu seja pequena, seja uma anônima, não seja ninguém, né? O Senhor, ele tem escolhido os pequenininhos na terra mesmo, aqueles que não são ninguém mesmo, pessoas que estão no anonimato para ele poder revelar coisas, mostrar coisas, para despertar a igreja, despertar seu povo. Então dê ouvido, irmão, não é a irmã Carla não, mas dê ouvido ao alerta do Senhor de estar em oração, estar em clamor, se revestir, tá? De toda a armadura de Deus, né? Que o Senhor tá falando, ó, se revestir, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, primeiramente no Senhor, se fortalece nele, se fortalece no Senhor e depois busca dele revestimento, armadura, sabe? O capacete, a couraça, a espada, calçar os pés com o evangelho da paz, né? Porque nós iremos enfrentar grande retaliação. E já está acontecendo, irmão, já está acontecendo, eu posso sentir no mundo espiritual, no ar, algo, sabe? Algo para acontecer. Então, vamos clamar e ouça o que o Senhor está dizendo. Peça a Ele para te ajudar a estar ligado. Porque nós, na nossa força humana, a gente não consegue ficar ligado 24 horas, porque temos muitas coisas a fazer, mas nós pedimos ao Senhor para que a nossa mente esteja trabalhando, né, em oração com o Senhor, ligadas com o Senhor Ele nos ajuda, né, e eu deixo essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, né, e que os irmãos possam compartilhar o vídeo, em nome de Jesus.
e se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho. Quem gostou do vídeo, deixe seu like. Quem não gostou também pode deixar seu dislike, não tem problema, tá? Mas somente ouça aquilo que o Senhor está dizendo. Isso que é importante, que é o principal, né? Os irmãos fazerem aquilo que Deus está dizendo, que é para nossa própria proteção, né? Para nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe.